Olá, pessoal, boa tarde para vocês, bom dia, se você me vê em outro momento, né? Então, que alegria para mim é estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Jovine Fernandes, sou mãe, tenho 37 anos, sou empresária atualmente e sou especialista na área de inteligência artificial, né? Já fiz aí diversas palestras, já conversei até em grandes instituições sobre esse tema, principalmente focando aí em relação aos riscos, aos benefícios e também às aplicações, né? A utilização propriamente dessa tecnologia. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que mexe comigo, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, que é o impacto da IA nas nossas vidas e também na das nossas crianças, né? Então, a IA, ela está revolucionando hoje empresas, governos, processos. Com certeza, talvez você já tenha ouvido falar ou utilize uma ferramenta de IA, né? Mas a minha discussão aqui hoje é falar sobre os nossos pequenos, né? Como que a gente garante aí que essa revolução não sacrifique nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, alguma coisa que é muito essencial, que é o olhar curioso, o pensamento crítico e a humanidade, né, das nossas crianças. Então, hoje eu quero falar com vocês para nós explorarmos esses impactos da IA na infância, os riscos que ela traz e principalmente as mudanças que nós precisamos promover, seja em casa, seja nas escolas, ou seja também na sociedade e nas políticas públicas. E eu quero começar essa discussão com uma constatação. A inteligência artificial não é algo que está vindo, ela já está em todos os lugares, né? Então, se você tem um celular em casa, com certeza você já faz a utilização de alguma ferramenta, alguma tecnologia, algum algoritmo de inteligência artificial. Seja ali o próprio YouTube, né, que recomenda vídeos, seja a questão ali de você receber um e-mail, né? Nós aí adultos, esse e-mail não chegar na nossa caixa de entrada, mas um vídeo que você é recomendado. Então, tudo isso são algoritmos que nos trazem informações. E as crianças, elas estão crescendo nesse mundo, né, onde a IA ela é invisível, porque a gente às vezes nem sabe que tem uma IA nisso, mas ela está ali, ela simplesmente acontece dentro daquilo que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Como otimista, eu quero começar a nossa conversa falando dos potenciais, né? Qual é a parte boa da inteligência artificial? E a parte boa é que ela pode ser uma grande aliada dentro do processo, principalmente de aprendizado, quando a gente fala de crianças. Ela pode personalizar, por exemplo, o ensino, criar trilhas de aprendizagem que respeitem o tempo das nossas crianças, o ritmo das nossas crianças, né? Ela pode promover inclusão, acessibilidade e também trazer recursos de adaptação que funcionem para nossas crianças. Então, crianças que tenham necessidades específicas, por exemplo, também podem ter tutoria virtual, que vai entender a dificuldade, podem ter um jogo que vai ensinar lógica, matemática, um aplicativo que estimula o ensino de idiomas, a questão de desenho, de motricidade, música, né? Existem ferramentas de música onde a gente pode criar ou até promover a criança a criar músicas utilizando uma interface com IA. Então, quando bem usada, aí ela pode abrir portas aí que talvez dentro do ensino tradicional a gente ainda não consiga de forma tão rápida, né? O ideal seria que nós caminhássemos com as duas coisas, né? Com o ensino tradicional potencializado com o uso da tecnologia. Mas, né, nem tudo são flores, como dizia. Agora também vem um alerta. Existe hoje uma linha também muito tênue entre o uso e o abuso, né, da inteligência artificial na infância e nos nossos dias. Seja pela dependência que a gente acaba criando, né? Então, a partir do momento que você começa a usar e você percebe que aquilo facilita alguma coisa, você acaba ficando viciado nisso, né? Então, essa dependência que reforça um padrão, evita o pensamento crítico e também existe o risco da exposição a conteúdos inadequados. Quem aqui nunca viu, né, uma criança ali ó, vidrada no celular, que não consegue nem ouvir o nome dela quando a gente chama, e você fala, 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 e ele está imerso naquele mundo ali, onde a dopamina está sendo promovida, né? Então, aquela sensação de bem-estar para ele, né, para essa criança. Então, o excesso
de tela ainda pode prejudicar o sono, o desenvolvimento da linguagem, o foco, a atenção da criança e essa dependência pelo clique rápido, né? A criança às vezes não assiste nem o desenho inteiro, ela já está mudando, porque essa sensação, né, que vai potencializando para que a pessoa veja aquele vídeo sugerido ali e nunca acaba, ela nunca sai desse ambiente digital. E aí, voltando para a minha experiência como mãe, várias e várias vezes eu já precisei tirar o celular da mão do meu filho, porque ele estava ali sem conseguir parar. E também a questão nossa, né? Quantas vezes a gente até também fica viciado no nosso próprio celular, vidrado ali numa tela de rolagem infinita, que vai trazendo conteúdos e mais conteúdos dentro de uma bolha também, que pode ser o teu ambiente, e aí você não consegue receber conteúdos novos, né? A bolha ela te traz somente aquilo que você já pesquisou, aquilo que você gosta. Então aquilo é ainda mais prazeroso, porque são assuntos que você tem interesse, né? Então são assuntos que você gosta e aí você acaba ficando naquela rolagem infinita e não consegue sair disso. Assim as nossas crianças também passam por isso, né? Não é que elas são viciadas no desenho, mas elas têm essa sensação de controle, essa sensação de estar imerso numa coisa que é legal e aquilo nunca acaba, porque é um desenho, né, que vai emendando no outro e aí vai embora. E aí uma das coisas que também me preocupa é a questão da segurança. Hoje existem muitas pessoas que utilizam IA para fraude e para perfis falsos, né, o que a gente chama de deepfakes. A IA ela permitiu essa criação de vídeos e inicialmente, obviamente, que o objetivo não era criar golpes, né, mas ela pode possibilitar, né, essa criação de vídeos com rostos que não existem, clonar vozes, imitar textos de alguma pessoa. E isso não é mais ficção científica, isso já é possível de acontecer no nosso dia a dia. E as crianças, elas acabam sendo alvos muito fáceis, porque a criança ela está recebendo um áudio, uma informação, e ela não tem o pensamento crítico, a capacidade de avaliar se aquilo pode ser verdade, né? Então ela acaba sendo vulnerável a isso. E como que a gente pode proteger os nossos filhos desse mundo em que a tecnologia já domina, né? E aquilo que é falso pode parecer mais real do que a própria verdade, muitas vezes, né? Então, a gente tem que pensar primeiro que o cérebro da criança, ele ainda está em formação. E quando essa criança ela vê esse vídeo falso, esse áudio, essa imagem, ela ainda não tem ferramentas como nós temos suficientes para questionar a veracidade disso. Então, é muito importante que a gente ensine para nossas crianças, e isso é mais importante até que outras tarefas do dia a dia, aliás, ela tem que estar inclusa também nas tarefas que a gente ensina, assim como escovar o dente, arrumar o cabelo, trocar de roupa, ensinar a criança a gravidade das coisas, ensinar a criança que não se deve acreditar em tudo, né? Não se deve acreditar quando a gente vê um vídeo, não se deve se expor também em relação a redes, né? Para que ela seja preservada. O que a gente deve, o que a gente pode fazer? É um cenário muito complexo, obviamente, né? Envolve aí muitas esferas, né? Não é só o que a gente faz em casa, mas também a gente tem uma taxa de responsabilidade. Eu acredito que não se trata de proibir o uso da tecnologia, mas de usá-la com consciência. E para isso a gente precisa trabalhar em três frentes principais, que é a escola, a casa e a própria tecnologia. Né? Eu diria, na verdade, quatro, porque eu acredito também que isso envolve políticas públicas e envolve legislações que também tragam essa segurança. A primeira resposta, então, ela está na educação. Não basta já a gente ensinar como usar a IA. Né? Eu faço muitas palestras falando de como usar, mas a gente precisa ensinar as pessoas, não só as crianças, a pensarem criticamente sobre ela. A pensar que a nova alfabetização digital é mais do que saber mexer numa ferramenta de tecnologia, é saber perguntar, é saber se questionar se isso é verdade, de onde veio essa informação, qual é a fonte, quem criou, de onde veio esse conteúdo. Né? Existe uma frase mais antiga, que eu não me recordo agora o autor, que diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E hoje, essa frase faz muito sentido, porque a tecnologia ela já está aí, é algo que não tem volta, né? É um caminho que essas crianças já estão crescendo nesse meio. Mas essas crianças precisam aprender a ler, não só o mundo lá fora, mas também o mundo digital. Né? Então, o papel do professor hoje é ensinar a fazer essas perguntas e não dar respostas, né? É questionar por que isso está aqui, qual é a fonte, isso é real, isso acontece, porque isso vai ser o essencial nessa nova era do mundo da IA.
Também nós, né, pais, mães e responsáveis, também estamos nessa linha de frente, porque nossa responsabilidade não é só limitar esse tempo de tela, como eu falei que é um grande risco, mas é conversar, é orientar e é construir junto com essa criança, com esse adolescente, esse jovem, o entendimento daquilo que é seguro, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é confiável também. Né? A gente tem hoje muitos riscos, na verdade, quando a gente fala, mas a nosso papel como pai, e aqui eu quero falar com todos os pais que estiverem me vendo, né, me ouvindo, que estiverem aqui presentes ou que vão ver depois, que o nosso papel é controlar, claro, é bloquear, é restringir, mas é também conversar, também é orientar, também é estar junto, também é deixar de lado o nosso vício, que a gente também tem, né, dentro dessas tecnologias, não só da inteligência artificial, mas aqui eu vou ser um pouco mais abrangente, e estar junto com essa criança. Criar momentos, né, espaços sem tela, promover momentos de interação, seja para leitura, seja para desenho, seja para cuidar de uma planta, cuidar de um bichinho, passear, e tudo isso é tão importante quanto aprender a parte tecnológica, quanto aprender a parte convencional que a educação traz. E por último, nós temos também que não é só a família, tem a questão dos desenvolvedores, como eu falei antes, as empresas que promovem, né, a tecnologia, então a gente tem várias aí, e os governos que também vão ter um papel crucial dentro dessa discussão. Aplicativos infantis, por exemplo, eles têm que ter, eles precisam ser seguros, éticos e o principal, transparentes. Eles precisam sinalizar o que foi feito com o IA e o que é humano. E isso precisa estar regulamentado para que a gente possa acompanhar. Hoje a gente não tem uma lei, né, instituída sobre o uso da IA e já passou da hora da gente ter lei que proteja as crianças nesse ambiente digital. Eu considero que a IA ela não é inimiga, mas ela também não é neutra. Né? Ela não é uma amiga e nem uma inimiga. Ela é como qualquer ferramenta, depende de como ela é usada. Né? E hoje, o que está em jogo é o futuro da geração, porque toda essa geração já nasceu no digital. Não é como nós que nascemos com a internet de escada, que envolvia um custo, que envolvia uma demanda, uma força para poder usar maior. Né? Essa geração já nasceu na hiperconectividade, já nasceu no acesso fácil a telas, a essas informações. Né? E eles vão crescer, vão viver num mundo que é ainda mais automatizado do que o nosso. Então, nós, adultos, temos a responsabilidade de garantir que a IA seja aliada no desenvolvimento e não uma ameaça. E como mãe, o que eu desejo, né, o que eu espero, é que o meu filho cresça num mundo onde a tecnologia seja capaz de amplificar a capacidade dele, amplificar a criatividade dele e não substituir aquilo que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Né? Tem uma frase da música da Gal Costa que fala que é preciso estar atento e forte, né? E eu considero que esse verso nunca foi tão atual como nós vivemos no dia de hoje. Estar atento para guiar as nossas crianças nesse caminho, estar atento para saber o que é verdade e o que não é, estar atento para que a gente também se policie nesse uso de IA, nesse uso de tecnologia constante, para que a nossa dependência não seja repassada às nossas crianças, e forte, forte para que a gente consiga exigir políticas públicas voltadas nessa área, para que a gente consiga exigir uma IA que seja mais ética, mais educativa e mais humana. Né? E assim eu quero encerrar a minha fala aqui com vocês. E quero saber quais mudanças outras que vocês acham que a gente precisa fazer. Como que você tem vivido essa fase com seus filhos? Como que você tem passado por isso, né? Eu gostaria muito de ouvir as percepções de vocês. E com isso eu quero agradecer esses momentos, esses minutos, né, que eu pude trazer esse olhar para vocês e me colocar à disposição para a gente levar à frente essa discussão, né, sobre qual o caminho, como que isso pode ser benéfico sem ser trágico, né, como que a gente pode orientar as nossas crianças, como que isso pode ser um diferencial na vida delas, contanto que não coloque elas em risco, né, esse é o essencial, tá bom? Obrigada, gente, eu vou deixar os meus contatos aqui. Quem tiver interesse em continuar a discussão, a gente fica à disposição, tá bom? Uma ótima tarde, um ótimo restinho de evento para vocês aí.